Bom dia, graça e paz, Shalom de Deus sobre a tua vida. E hoje eu me acordei, nessa quinta-feira, senti no meu coração de dar um testemunho que eu vivi há muitos anos atrás. E esse testemunho ficou por muito tempo oculto, né? Porque eu não testemunhava. E domingo, o nosso pastor Hugo ministrou sobre o caráter de Deus. E assim, eu realmente já desfrutei desse caráter quando eu ainda era do mundo. Eu tinha me convertido, mas tinha me afastado por muitas coisas da vida que passei. E quando eu estava afastado do Senhor, eu passei por uma angústia muito forte mesmo, que só sabe realmente quem passa. E nesse período de angústia, de sofrimento, eu passei alguns dias, só fazia chorar. E um pouco mais para frente, apareceu um tumor na minha garganta. E eu comecei a fazer exames, ir para médico, e estava caminhando para fazer a cirurgia. E eu lembro mais ou menos que foi uma segunda que a gente descobriu, eu e meu esposo, Muca. E foi desesperador. Eu só fazia chorar e ele ali ficou muito angustiado, né, por tudo que eu estava sentindo e passei. E naquele desespero que a gente estava, a gente lembrou que existe um Deus que é bom, né? Que a palavra do Senhor diz que o diabo, de fato e de verdade, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E mesmo a gente afastado dos caminhos do Senhor, ele lembrou que existe um Deus que é bom, que escuta e responde a oração de um coração sincero e aquebrantado. E ali ele fez uma oração, se ajoelhou e pediu a Deus. Se Deus me curasse, ele ia servir a ele o resto da vida. E para a glória do Senhor, e saber que existe um Deus poderoso que responde oração, que ele não rejeita uma oração sincera e contrita, que naqueles dias a gente estava muito angustiado. E se passou os dias, eu não lembro se foi uma segunda, uma terça, eu sei que a gente passou dias bem aflito. E quando foi no domingo, a gente já conhecia a igreja Verbo da Vida Ibura. E quando a gente foi à noite, veio um poder tão grande que aquele poder nos levou. Muca se levantou e se converteu. Eu acredito, eu sempre penso que eu fui levada, porque ele foi. E eu não sei como foi que eu me levantei daquela cadeira e fui. Quando eu cheguei lá, perto do altar, ninguém me tocou, ninguém. Veio aquele poder sobre mim e eu senti algo mexer na minha garganta. E eu lembro que eu escutei o pastor Hugo dizer, não mexa nela, deixe ela aí, porque os diáconos vieram para querer me levantar. Mas era muito nítido de eu sentir algo mexer na minha garganta. E naquele dia, que foi um domingo à noite, o Senhor me renovou, veio o poder ali, me renovou, me batizou no Espírito e me curou. E para eu testificar que aquilo foi verdadeiro, eu fiz novos exames, fiz uma nova punção. E aquele mal já não constava lá. E aí eu lembro que na sala de cirurgia, o médico fez, não, ciência não se mistura com Deus. E lá tinha até uma Bíblia aberta no consultório desse médico. E ele queria fazer minha cirurgia, mesmo eu mostrando outro exame, porque o primeiro exame acusava o mal. Mas eu sabia porque sabia que Deus tinha me curado naquela noite. E foi o próprio Jesus que me curou, não foi ninguém que me tocou. Mas a palavra do Senhor diz que vocês colocarão as mãos sobre os enfermos
e eles serão curados. Mas naquele dia foi Jesus que me tocou, não foi a mão do homem. E eu não fiz a cirurgia. E meus irmãos, eu não sei como, você que está me ouvindo, simplesmente esses exames sumiu da minha casa. Até hoje eu fico perguntando como foi que sumiu, porque um exame mostrava o mal e o outro exame mostrava que não estava mais lá. Então, o que é hoje com entendimento, um pouco de entendimento que eu tenho. Então, é muito nítido de o Senhor me mostrar e me lembrar que quando você está debaixo de angústia, de sofrimento, de perturbação, vai vir doenças no teu corpo. E Deus, ele é maravilhoso. E meu esposo, ele foi clamar ao Deus de bondade e de misericórdia. Mesmo sem a gente merecer, mas ele me curou naquele domingo. Ele fez a oração uns 4 ou 3 dias antes, que eu não lembro os dias exatos. Mas foi na mesma semana o Senhor respondeu a oração dele. E ele fez uma promessa para o Senhor, que ele ia servir ao Senhor o resto da vida dele. Como Deus é bom, a gente não merecia, mas ele fez uma oração sincera e Deus respondeu. É como está escrito em Atos 10:38, que Jesus, ele foi ungido com poder e ele andou por toda a terra fazendo bem a todos aqueles que eram oprimidos do diabo. Ele curava e fazia o bem, ele curava e fazia o bem, ele curava e fazia o bem. Então, se você está passando por alguma situação de dor, de sofrimento, de angústia, clama a esse Deus, que ele é poderoso, ele é bom. Ele deseja e ele quer te curar. Basta você crer, porque eu estou falando de algo que eu vivi. Eu não estou falando de algo que me contaram, não. Eu vivi. Eu sou prova viva do amor e da bondade e da misericórdia de Deus. É por isso que eu tenho andado me esforçando para fazer aquilo que Jesus fez na minha vida, porque eu não merecia. Mesmo assim, ele não desistiu de mim. Ele me conduziu, ele me tirou do império das trevas e me levou para o império dele, que é de paz, alegria e de justiça, no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele é o mesmo, ele não mudou. Aleluia! É esse Deus bom. A ministração de domingo foi tremenda. E realmente é uma verdade. Mas a gente tem visto um mundo tão perverso que a gente não está mais acreditando nesse Deus bom e misericordioso. Porque temos a responsabilidade de demonstrar essa bondade aqui na terra. Porque se o Espírito Santo habita dentro de nós, temos responsabilidade de demonstrar a bondade e a misericórdia dele aqui na terra. É minha e sua responsabilidade. Aleluia! Glória a Deus. Deus, ele é bom. Em todo o tempo ele é bom. Mesmo que a gente ainda não conheça, mas ele é bom. E por muito tempo eu fiquei calada sobre esse testemunho. E terça-feira no GC falou sobre o caráter de Deus. E o Espírito Santo me fez me lembrar do que ele fez na minha vida. E eu não vou mais me calar, eu vou falar dessa bondade, dessa misericórdia que ele fez na minha vida e ele pode fazer na sua vida também. Se você decidir clamar e crer, porque ele é um Deus que cura. A cura que eu recebi, ninguém precisou colocar as mãos em mim. O próprio Jesus me curou. Aleluia. Glória a Deus. E eu procurei tanto esses exames e não achei mais. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Aleluia. E tem muitas pessoas que sabem desse meu testemunho, mas esse testemunho vai se espalhar para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Porque olha para Jesus, olha para as escrituras, mas muitas vezes a gente está olhando as pessoas que estão do nosso lado. E às vezes a gente está vendo tanta maldade, tanta injustiça, que a gente deixa de acreditar nesse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso. Ele deseja curar. Ele deseja libertar as pessoas que estão oprimidas pelo diabo.
porque a vontade dele é essa. Aleluia, porque Deus, quando ele vê uma pessoa sofrendo, isso fere o coração dele. Por isso que ele veio. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E Deus é bom. E Jesus demonstrou isso aqui na terra. Será que estamos fazendo o mesmo? Será que você tem consciência que um dia vamos prestar conta dos nossos atos com Deus? Aleluia. Temos essa responsabilidade, somos uma carta viva desse Deus poderoso, porque eu já desfrutei dessa bondade. Eu já desfrutei dessa bondade, porque eu não merecia, mas porque meu esposo orou, fez uma oração sincera e ele respondeu, e não demorou muito, foi dias. Além dele me curar, ele me salvou, ele me resgatou, porque a gente estava num lamaçal de pecado terrível, que ninguém dava nada por nós, mas o Senhor não desistiu. Aleluia! Às vezes estamos vendo pessoas com um pecado tão grande e a gente pensa que Deus desistiu, que Deus não tem um projeto, não tem um propósito naquela vida. Aleluia! Será que estamos olhando com o olhar do tipo de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Aleluia! Se Deus ele não desistiu de mim e de você, ele não deseja desistir de ninguém. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Isso é para mostrar e exaltar o nome de Jesus, porque ele é bom, ele é grande, ele é poderoso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. O diabo que é acusador, o diabo que quer matar, o diabo que quer destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tudo que não é bom, tudo que não presta, não vem de Jesus. Aleluia. Não vem dele. Veio daquele que veio para matar, roubar e destruir. Bendito seja o Senhor. Mas somos nós que vai demonstrar esse amor. Aleluia, a responsabilidade é da igreja, é do corpo de Cristo aqui na terra. Ele deseja manifestar a glória dele, ele deseja manifestar a bondade dele. Não é porque nem eu e nem você é bom, é porque ele é bom. É porque ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Mas o mundo está perverso, o mundo está mau. E as pessoas querem olhar, querem compreender um Deus que é bom, mas quando olha para os nossos atos, quando olha para nossas palavras, a gente está curando ou está maltratando as pessoas? A gente está libertando ou está aprisionando? Aleluia! Eu tenho essa Bíblia aqui que eu ganhei, até mesmo no Verbo da Vida e Bura, quando eu me converti. Ela faz muito tempo, tá velhinha. Mas um dos versículos que eu marquei, eu tenho muitos versículos aqui marcados. Palavras que um dia o Senhor me deu. Eu marcava, botava às vezes o nome promessa. Tá aqui Atos 10, 38. Essa palavra ela é verdade. E seja todo homem mentiroso. E a palavra de Deus verdadeira. Porque eu desfrutei dessa bondade. Aleluia. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Daquilo que eu desfrutei. Aleluia. Glória a Deus. O homem pode até desistir. O homem pode até não dar nada. Mas existe um Deus no céu. Aleluia, que ele não desiste, que ele deseja curar, restaurar. Aleluia. Quem era Paulo? Quem ia acreditar? Quem ia achar que Paulo tinha um propósito e um chamado em Deus? Ninguém. Nem eu, nem você, provavelmente. Aleluia. Mas foi o próprio Jesus que foi até a ele. E diante da glória dele, o homem não pôde resistir, por mais que ele fosse mau. E depois, e dali em diante, a glória foi tão grande que a palavra do Senhor diz que ele ficou cego. E muitos conhecem a história de Paulo. E muitos conhecem os milagres e os prodígios que Paulo fez.
porque ele se encontrou com o dono da glória. O dono da glória que foi ao encontro dele e disse: Paulo, por que tu me persegues? Que era Saulo, né? Eu acho que era Saulo. E depois ele foi chamado de Paulo. Se eu não estiver enganado, foi isso. Mas se não foi isso, você vai lá, busque nas escrituras que você vai tirar a dúvida. Ele fez: por que tu me persegues? Ele estava perseguindo Jesus aqui na terra. Mas quando Jesus foi ao encontro dele, ele morreu por amor a Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E eu creio que esse testemunho vai edificar a muitos. Que essa palavra de vida venha tocar no teu coração, venha encher de fé, de esperança. Porque esse Deus, ele é bom e ele deseja curar e mudar a tua vida e restaurar a tua família. Porque ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Muitas vezes a gente quer olhar ao nosso redor e a gente não está vendo as características de Deus aqui na terra. Mas é nossa responsabilidade demonstrar esse Deus que é tão bom. Ele é misericordioso e ele deseja e ele quer. Aleluia. Buscar o mais vil pecador. Porque Jesus pagou o preço lá na cruz e foi um preço caro. Aleluia. E é por isso que somos salvos, porque ninguém consegue pagar o preço pelo pecado não, porque era impagável. Mas ele pagou por amor a mim e por amor a você. Aleluia. E quando eu entendo esse amor, eu digo: Jesus, me leve, mas eu não quero voltar mais para esse mundo miserável, para esse mundo mau. Eu prefiro partir do que ficar nessa terra. Porque a gente olha ao nosso redor e a gente só está vendo maldade. Isso não agrada, isso fere o coração de Deus. Aleluia. Mas eu tenho certeza que é chegado um tempo de uma glória maior sobre a terra. Porque o mundo vai ver a glória de Deus, porque será visível. Aleluia. Quando ele ressuscitou Lázaro ao 4º dia, todo mundo viu o poder, a manifestação dessa glória. E eu tenho certeza que a gente vai começar a ver isso por esses dias. A gente vai começar a ver essa glória do Deus que é invisível. Mas quando a gente contempla um poder dessa maneira, a gente vai ver. Você já viu um morto ressuscitar? Porque eu nunca vi. Mas eu sei que tem muitos por aí que já ressuscitou. Mas vamos começar a ver. Porque o mundo precisa saber que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que ele não mudou. Ele é o mesmo e ele deseja curar. Ele deseja restaurar tudo aquilo que o diabo roubou. Restituir. E no lugar da tua vergonha, haverá dupla honra. Aleluia. Porque é o que a palavra do Senhor diz. E o que tem que sair da nossa boca é a palavra. Mas muitas vezes estamos emprestando a nossa boca para o inimigo. Porque vida e morte está no poder da língua. E é muito claro que a palavra do Senhor diz. Só tem 2 reinos, ou vida ou morte. Aleluia. Jesus veio para dar vida e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Estamos emprestando a nossa boca para quem? Aleluia. Aleluia. Estamos emprestando o nosso ouvido para quem? Nossa boca tem que estar alinhada com essa palavra. Foi como o pastor Hugo ministrou. Na antiga aliança, o povo achava que era Satanás que vinha causar mal. Mas Jesus veio mostrar. Ele é a expressão exata da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas também, meu irmão, um coração em desobediência vai ficar longe da graça.
E longe da graça só tem desgraça. Temos uma escolha, ou ficar debaixo da graça, ou ficar onde tem desgraça. Mas muitas vezes Deus, ele é tão bom, que teve um tempo da minha vida que eu estava longe dessa graça. Mas mesmo assim ele me deu uma oportunidade. Ele fez, vem filha, eu te amo. Eu não te esqueci, eu estava com saudade de ti. Aleluia. Eu te escolhi e te chamei pelo teu nome e tu és minha, não temas. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Aleluia. Isso nos sustenta. Isso nos dá fôlego de vida para nos manter firme e inabalável na presença do Senhor. Aleluia. E ter a certeza, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, é Ele que cuida. É Ele que cuida. Aleluia. É Ele que vai botar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Porque o projeto dele é perfeito, é maravilhoso, é agradável. Mas é bem verdade que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele manda ter bom ânimo. E como é difícil você ter ânimo em momento de angústia e sofrimento. Não é fácil, mas é possível, porque temos o Espírito habitando dentro de nós. E essa angústia muitas vezes pode durar uma noite, pode durar 2 noites, 3 noites, mas haverá um novo amanhecer. Aleluia. Deus, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. Que a bondade e a misericórdia de Deus alcance a tua vida. E que você venha entregar sua vida para ele. Aleluia. E provar o quanto ele é bom. Você só vai saber se você provar. E eu tenho provado dessa bondade. Mesmo sem merecer, mas ele é bom. E eu sou tão grata ao Senhor. Eu sou tão grata ao Senhor. E a nossa gratidão, muitas vezes, ela vai ser demonstrada em nossas ações. Aleluia. E por muito tempo eu fiquei calada e não testemunhei o que Deus fez na minha vida. Como ele é bom. Aleluia. E essa bondade, ela está dentro do meu coração. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Abençoe a tua família. Abençoe os teus negócios. Abençoe o teu ministério. Aleluia. Mas sem ele, nada podemos fazer. Porque tudo é dele. E tudo volta para ele. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E mesmo assim, mas aqui tem promessas tremendas que o Senhor me deu e está aqui, que eu marquei. E eu vou viver cada uma delas. Porque o Senhor é poderoso para cumprir com as suas promessas. Porque quando uma pessoa abre a boca para falar uma palavra de Deus, é Deus falando. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas também se você não crer, você não vai ver. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, ela diz assim, Deus é bom em ponto final. Toda vez que ela conversa comigo, ela termina dizendo isso. Deus é bom e ponto final. Aleluia. Teve um tempo que ela estava num hospital, passando por um processo bem difícil. E volta e meia eu converso com ela. E ela sempre dizia, Deus é bom em ponto final. Deus é bom em ponto final. E eu fico maravilhada com minha tia lá do Rio de Janeiro. Eu só encontrei ela uma vez só. Mas eu fico conversando com ela, mesmo à distância. E ela sempre termina. Deus é bom e ponto final. E é verdade. É uma verdade, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Mas Deus é bom e ponto final. Shalom de Deus na tua vida.